Aula número 1 do curso de Formação e Atualização em Regularização Fundiária Urbana. O tema da aula é o conceito de regularização fundiária e as hipóteses de sua aplicação. Regularização fundiária urbana. Processo de regularização fundiária urbana. A regularização fundiária, o seu processo, somente serão abertos, instaurados, se eu estiver diante de um núcleo urbano informal consolidado. Caso não seja núcleo urbano informal consolidado, não se deve instaurar o processo administrativo. Não se abre a regularização fundiária urbana. Daí a importância especial que damos para a exata compreensão do conceito de núcleo urbano informal consolidado. O assunto é previsto no artigo 11 da Lei nº 13.465 de 2017. É a Lei de Regularização Fundiária. O artigo 11, nos incisos 1, 2 e 3, estabelece o conceito de núcleo urbano informal e núcleo urbano informal consolidado. Todos esses conceitos são atribuídos para fins de regularização fundiária urbana, como menciona o próprio artigo 11 no seu caput. O inciso 1, urbano, o inciso 2, informal, o inciso 3, consolidado. A compreensão desses conceitos dados pelo legislador nos fará saber quando este núcleo urbano informal consolidado será apto a autorizar a instauração de um processo de regularização fundiária urbana. Vamos à leitura do artigo 11 da Lei nº 13.465 de 2017. Segundo consta, no inciso 1, o núcleo urbano é um assentamento humano, com usos e características urbanas, constituído por unidades imobiliárias de área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972, independentemente da propriedade do solo, ainda que situado em área qualificada ou estrita como rural. O inciso 2. Núcleo urbano informal, aquele clandestino, irregular, ou no qual não foi possível realizar, por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou regularização. Inciso 3. Núcleo urbano informal consolidado, aquele de difícil reversão, considerados o tempo da ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo município. Vejamos: núcleo urbano informal, núcleo urbano informal consolidado. O conjunto desses três conceitos nos dá certeza do que é consolidado e do que pode ser
regularizado, aplicando-se a Lei número 13.465 de 2017, bem como o decreto que a regulamenta, que é o 9.310 de 2018. No inciso 1 do artigo 11, nós vemos o conceito de núcleo urbano. E ali, o legislador mencionou assentamento humano, com usos e características urbanas, constituído por unidades imobiliárias de área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na Lei 5.868 de 72, e isso independentemente da propriedade do solo. Ainda que situado em área qualificada ou inscrita como rural. Vejamos, assentamento humano. O legislador, ao mencionar assentamento humano, está utilizando uma expressão que já foi há muito empregada na antiga e ex-União Soviética. O assentamento humano significa um povoado, uma vila, um conjunto de construções destinados à moradia, ao comércio, ao trabalho. É a formação de um núcleo urbano, geralmente marcado pela informalidade e pela irregularidade. O assentamento humano pressupõe ocupação humana, pressupõe que hajam construções e essas construções estejam ocupadas por pessoas ali morando, trabalhando ou, eventualmente, prestando serviços através do comércio, através de atividades como oficinas mecânicas, atividades de corte, costura, lavanderia, de automóveis. A importante e fundamental compreensão: assentamento humano é um conjunto de casas com ocupações. Um assentamento humano jamais será uma situação individual, isolada. Se eu estou diante de uma área pública, um lote de 200 metros quadrados, por exemplo, que eventualmente esteja ali ocupado por uma família, e isso o poder público poderá solucionar caso seja uma ocupação de interesse social, mediante diversos instrumentos previstos no direito, tal como a concessão de uso especial para fins de moradia, a concessão de direito real de uso, a doação, a alienação. Se a área é particular, estamos diante de uma situação isolada, um lote de 200 metros quadrados, eventualmente ocupado ilegalmente, irregularmente, cabe ao seu posseiro, ao ocupante, ingressar com a medida de uso capião, judicial ou extrajudicial. A Lei número 13.465 de 2017 e o decreto que a regulamenta, o 9.310 de 2018, somente se aplicam se for núcleo urbano informal consolidado. E para ser núcleo urbano, preciso ter um conjunto de construções com pessoas ali ocupando. É importante ainda verificarmos a conceituação de assentamento humano, um local
onde é fixada uma residência ou povoado de modo informal e irregular. Ainda de acordo com o artigo 11, inciso 1, é preciso que tenha uso e características urbanas. Significa que deve ter moradia, comércio, serviços, indústrias, recreação e lazer, prédios institucionais. Não quer dizer que precise de todos esses elementos ao mesmo tempo. Pode ser que tenha apenas um deles, seja apenas residencial, seja apenas para fim comercial ou industrial, ou até para fins de recreação e lazer, como são os sítios de recreio, as chácaras de recreio. Nestes casos, eu terei ali um assentamento humano, desde que haja um conjunto de casas e construções. Quando o legislador fala uso e características urbanas, estamos ali diante de moradia, comércio, serviços, indústrias, recreação, lazer, prédios institucionais. Rural, agricultura, pecuária, extrativismo, agroindústria. Estamos objetivando a regularização de núcleo urbano. Por isso, é fundamental que este núcleo tenha uso e características urbanas. Ainda segundo o artigo 11, inciso 1, esse núcleo urbano deve ser constituído por unidades imobiliárias de área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na Lei número 5.868, de 12 de dezembro de 1972. Esse é um elemento limitador à regularização fundiária urbana. E falamos isso porque o legislador está dizendo: nenhuma unidade imobiliária, nenhum lote ou apartamento ou casa em condomínio poderá ter uma área que seja superior à fração mínima de parcelamento do módulo rural. Quer dizer que as unidades imobiliárias neste núcleo urbano a ser regularizado precisam ter uma área inferior, não é igual, é inferior à menor fração do módulo rural, a fração mínima de parcelamento do módulo rural. Eu costumo comentar com os alunos, Brasil, e isso daí é sempre falado, vai do Oiapoque, no Amapá, ao Chuí, no Rio Grande do Sul. No Oiapoque, a fração mínima de parcelamento rural são 5 hectares. Em Chuí, no Rio Grande do Sul, a fração mínima de parcelamento do módulo rural são 2 hectares. E podemos citar Palmas, em Tocantins, que são 4 hectares. Na interpretação do artigo 11, inciso 1, da Lei 13.465 de 2017, significa que nenhum lote, nenhuma unidade imobiliária poderá ter uma área igual ou superior à fração mínima do módulo rural.
porque senão ela terá características rurais. Ela estará atendendo à legislação rural que fala, olha, aqui na zona rural, os lotes têm que ter uma área mínima de 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares ou 5 hectares. Cada município do país tem uma identificação própria em relação à fração mínima de parcelamento. Se eu estou no Oiapoque, regularizando um núcleo urbano, nenhum lote, nenhuma unidade imobiliária poderá ter uma área igual ou superior a 5 hectares. Precisa ser inferior à fração mínima de parcelamento do módulo rural. No Chuí, são 2 hectares. A regularização de um núcleo urbano no Chuí, os lotes não poderão ter área igual ou superior a 2 hectares. Em Palmas, são 4 hectares. Numa regularização, nenhum lote poderá ter área igual ou superior a 4 hectares. Precisa ser inferior a 4 hectares. Isso, eventualmente, pode causar um problema no que diz respeito àquelas regularizações de sítios de recreio, chácaras de recreio, que são aqueles empreendimentos geralmente implantados na zona rural, onde o parcelador, o empreendedor, para buscar um mínimo de regularidade, implantou com lotes respeitando a fração mínima do módulo rural, ou seja, acima de 2 hectares, ou 3 hectares, ou 4 hectares, ou 5 hectares. E aí, diante do que estabelece o artigo 11, inciso 1, estaremos diante de um limitador. Se os lotes têm mais de 2 hectares, ou área igual, no município de Chuí, no Rio Grande do Sul, não será possível regularizar. Vamos para uma melhor compreensão sobre o tema, olhar para o que estabelece a tabela fornecida pelo INCRA. Cada um dos municípios brasileiros possui a fração mínima de parcelamento, a FPM, a FMP, identificada aqui por uma seta vermelha. Vejamos uma parte, um trecho do estado do Paraná. Nós temos Abatia com 3 hectares, Adrianópolis com 3 hectares, Agudos do Sul com 3 hectares, temos Almirante Tamandaré 2 hectares, Altamira do Paraná 3 hectares. Em Altamira do Paraná, por exemplo, numa regularização fundiária, nenhum lote poderá ter área igual ou maior do que 3 hectares. Precisa ser inferior à fração mínima de parcelamento. Vejamos também em relação ao estado de Goiás. Temos Abadia de Goiás, Abadânia, no qual são 2 hectares. Temos Acreúna, Adelândia, 3 hectares. Água Limpa e Aloândia, nós temos 2 hectares. Alto Horizonte, 4 hectares. E ainda temos no Pará, Abetetura, 3 hectares. Acará, Afuá, Anajas, 4 hectares. Ananindeua, 2 hectares. Vejamos que essa é a fração de mínima de parcelamento do módulo rural. É, como eu comento com os alunos, o fator mais limitador
dentro da conceituação de núcleo urbano informal consolidado. Vejamos ainda no artigo 11, inciso 1, que é independentemente da propriedade do solo. Isto porque pode ser de propriedade pública, propriedade particular, imóveis sem matrícula ou transcrição, ou terras devolutas. Tudo será possível regularizar. Um terreno público invadido ou um terreno particular invadido. Pode ser um loteamento ou um condomínio cujos lotes ou casas foram comercializadas, foram vendidas pelo proprietário do terreno, mas por algum motivo houve algum problema nessa alienação e oferta das matrículas. O que podemos regularizar são terrenos de propriedade pública ou terrenos de propriedade particular. Pode ser regularizado aquilo que foi invadido sem autorização do proprietário, mas também pode ser regularizado aquilo em que o proprietário formalmente autorizou. Eventuais áreas que foram concedidas pelo poder público e agora ele pretende doá-las em definitivo mediante legitimações fundiárias. Há também a questão envolvendo áreas particulares, que podem ser loteamentos, condomínios. Podemos regularizar aquilo que foi ilegalmente invadido, mas também aquilo que foi legalmente concedido ou alienado. A regularização, ela é abrangente. Nós podemos ter terrenos que não possuem matrícula, já que a matrícula foi criada na década de 1970. Temos as transcrições, que são um pouco mais antigas, cerca de 50 anos mais antigas. Mesmo assim, pode ser que o terreno não tenha a transcrição, não tem matrícula, não tem transcrição, não há identificação do seu proprietário. O que tem apenas são os posseiros, os ocupantes do núcleo urbano informal consolidado. Além disso, a gente pode ter as chamadas terras devolutas. Essas terras devolutas somente podem ser qualificadas como terras devolutas quando constar da matrícula ou da transcrição do imóvel que são terras devolutas, ou quando houver um processo administrativo ou judicial com decisão discriminatório dessas terras devolutas, apreciado de acordo com legislação federal que o regulamenta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, STJ, é pacificada a respeito desse assunto. As terras devolutas, para sim serem consideradas, precisa haver o registro ou precisa haver uma decisão em processo administrativo ou judicial discriminando elas. É importante também verificarmos o que estabelece a parte final do artigo 11, inciso 1, segundo o qual é considerado como núcleo urbano e poderá ser regularizado, ainda que situado em área qualificada ou inscrita como rural. Área qualificada como rural é aquela prevista na legislação municipal, no plano diretor. A inscrita como rural é aquela que está nos cadastros rurais, é aquela que está no INCRA. Nós temos o artigo 11, inciso 2º, que fala do núcleo urbano informal. É o clandestino, o irregular,
ou no qual não foi possível realizar por qualquer modo a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou regularização. Eu tenho um empreendimento que pode ser clandestino, eu tenho um que pode ser irregular, mas eu tenho um que não é nem clandestino e nem irregular. Ele foi aprovado, ele foi registrado, mas por algum motivo o proprietário do terreno, o loteador, o empreendedor, o incorporador, não promoveu a transferência da titularidade. A Lei número 13.465 de 2017 também é útil para esse tipo de regularização, visando a solução definitiva na titulação dos ocupantes. É o que estabelece o artigo 11, inciso 2º. Me parece interessante levar ao conhecimento dos alunos a lição de Diógenes Gasparini, do professor Diógenes Gasparini, sobre os parcelamentos ilegais que podem ser clandestinos ou irregulares, tal como mencionado pelo legislador no artigo 11, inciso 2º, podem ser clandestinos, mas também podem ser irregulares. Já de antemão, falo para vocês, não há diferença para a regularização fundiária, não há diferença para o legislador que eles sejam clandestinos ou sejam irregulares. A regularização fundiária será igual para ambos, tanto os clandestinos como os irregulares. Mas considero que, para fins acadêmicos, é interessante que vocês tomem conhecimento da antiga teoria do saudoso professor Diógenes Gasparini. Os parcelamentos podem ser clandestinos, ensinava Diógenes, e inexecutados, porque não foi feita a infraestrutura. Estão ocupados, mas sem infraestrutura. Ou podem estar executados, podem estar ocupados com a infraestrutura implantada. E aí nós temos os irregulares, que podem estar registrados ou não registrados. A diferença doutrinária entre os clandestinos e os irregulares é que os clandestinos não foram aprovados pela prefeitura. Por mais que ela tenha conhecimento de um processo administrativo de aprovação do loteamento, do desmembramento, do condomínio, mas que houve o seu indeferimento, portanto, não foi aprovado, é qualificado como clandestino. Se houve aprovação pela prefeitura e ele apresenta vícios na sua implantação, então é considerado como irregular. O que separa clandestino de irregular é a aprovação pelo município. Clandestino nunca foi aprovado pelo município. Irregular foi aprovado pelo município. E pode ter sido registrado ou não registrado. Se foi registrado, pode ser que seja inexecutado, a infraestrutura não foi executada. Pode ser que a infraestrutura tenha sido executada, mas desrespeitando a legislação. Pode ser que tenha sido ele implantado, mas em desacordo com o ato de aprovação da prefeitura. E pode ser que reúna os dois, esteja em desacordo com a legislação e também tenha sido implantado em desacordo com o ato de aprovação, em desacordo com a licença.
Os que não foram registrados naquele prazo de 180 dias do artigo 18 da Lei 6.766 de 79, o prazo de caducidade para registro de parcelamento do solo, o registro especial, não sendo ele registrado, aprovado pelo município, mas não registrado, pode ser inexecutado. Não foi implantado, não tem a infraestrutura. Pode ser que tenha sido, sim, executado, mas em desacordo com a legislação. Pode ser que tenha sido executado, mas em desacordo com o ato de aprovação. E pode ser que tenha sido executado em desacordo tanto com a legislação, como em desacordo com o ato de aprovação. Mas também, como é mencionado pelo artigo 11, inciso 2º da Lei nº 13.465 de 2017, podem ser executados regularmente. Ou seja, ele foi implantado respeitando a lei e a licença. A infraestrutura foi feita, mas por algum motivo não houve a titulação dos ocupantes. O que ressalto aqui para vocês é que o legislador não estabeleceu uma diferenciação entre clandestinos e irregulares. São iguais para fins de regularização, não há procedimentos diferentes. O legislador apenas mencionou que os clandestinos que nunca foram aprovados pela prefeitura serão regularizados e também aqueles que aprovados e registrados ou não registrados, mas executados de forma ilegal ou com algum vício, também serão regularizados. Ainda destaco a vocês, por fim, o artigo 11, inciso 3, que fala do núcleo urbano informal consolidado. Vejamos os elementos dele. Difícil reversão. O legislador não fala naquilo que é impossível de ser alterado, modificado, mas aquilo que é difícil de reverter. Um acampamento com tendas, lonas, não pode ser considerado como algo de difícil reversão. Um outro elemento apontado pelo artigo 11, inciso 3, é o tempo de ocupação. Veja bem, o legislador não está dizendo que o núcleo, para ser consolidado, ele tenha que existir há 5 anos, há 4, há 3, há 2, há 1, há 6 meses. Ele não está dizendo isso, mas ele está colocando que o tempo da ocupação pelas famílias é um fator, é um elemento a ser considerado pelo município na análise da sua consolidação, no convencimento de que aquele núcleo urbano encontra-se consolidado ou não. O tempo de ocupação, quanto maior for, presumivelmente, presume a sua consolidação. Tempos de ocupação recentes, 6 meses, 1 ano, 2 anos, aliados à hipótese de ser algo reversível, talvez não se alinhe com a qualificação de consolidado. Um outro fator a ser considerado é a natureza das edificações. São de alvenaria as edificações? São de madeira? O que mais que existe além disso? Localização das vias de circulação. É um núcleo urbano com ruas, com vielas, porque se tem ruas e vielas, há uma presunção de que ali se formou um arruamento. Ali existe um bairro separado por lotes. Presença de equipamentos públicos. Talvez exista uma rede de água,
de esgoto, de energia domiciliar, de iluminação pública. E, por fim, arremata o legislador: circunstâncias a serem avaliadas pelo município. A competência para declarar se é núcleo urbano informal consolidado é do município. Vejamos, não segue o legislador um critério objetivo, como já fez no programa Minha Casa Minha Vida, na Lei 11.977 de 2009. Não se adotam aqui critérios objetivos, mas critérios em aberto. Analisar a difícil reversão, analisar o tempo da ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias, presença de equipamentos públicos. Não significa que todos esses elementos precisam estar presentes, mas alguns deles, sim, é importante que estejam. Caberá ao administrador público ou ao requerente instruir o processo administrativo, demonstrando que a regularização fundiária urbana refere-se a algo consolidado. Essa consolidação, ela pode ser identificada através de diversos elementos. Como falamos, pode ser que já haja alguma coisa de infraestrutura, porque o que está sendo regularizado é um loteamento ou um condomínio de alto padrão, que já possui toda a infraestrutura, todos os equipamentos comunitários, tudo aquilo que o legislador federal e municipal exigiu para a implantação do empreendimento. Mas pode ser que o que esteja sendo regularizado não tenha nada de infraestrutura, não tenha nada de equipamentos comunitários. Mesmo não tendo nada de equipamentos comunitários ou de infraestrutura, não quer dizer que não esteja consolidado, porque aí o administrador público vai analisar em que condições essas famílias residem ali, há quanto tempo, onde elas estudam. Já existe um cadastro municipal onde o próprio município reconhece que ali é algo consolidado? Será que nós também temos ofícios enviados pelo Ministério Público pedindo providências na regularização? Ofícios enviados pelo Poder Legislativo pedindo providências em relação àquele núcleo urbano, aquele assentamento? Pode ser que existam fotos aéreas, pode ser que existam fotos obtidas através de autuações dos órgãos ambientais, dos órgãos de licenciamento urbanístico e edilício, assim como as próprias autuações. Pode ser que o plano diretor do município ou a lei de zoneamento já tenham previsto este núcleo urbano. Pode ser que exista a ZEIS, uma zona especial de interesse social, criada por lei municipal, também reconhecendo aquele núcleo urbano como consolidado. Pode ser que os moradores tenham contas de luz, contas de água. Pode ser que eles tenham os contratos de compromisso de compra e venda, que eles acertaram isso com o proprietário do lote. O compromisso de compra do imóvel, juntamente com a prova de que pagaram pelo lote. Isso também é um elemento que prova a consolidação dessa situação. Vejamos, não são precisos todos esses elementos, mas é importante que uma parte deles estejam presentes. E por que damos tamanha importância à conceituação de núcleo urbano informal consolidado? Porque, como logo no começo dissemos, você não vai nem instaurar a REURB
para aplicar a Lei 13.465, se você tiver o convencimento de que não se trata de núcleo urbano informal consolidado. Cabe ainda um importante esclarecimento de dúvida que surge dos alunos. O assentamento humano não quer dizer que o núcleo será 100% ocupado. Pode ter lotes, apartamentos, casas em condomínio que não estejam ocupados, estejam vazios, não tenha ninguém lá morando, não foram construídos. A regularização fundiária também é admitida e a abertura das matrículas desses lotes ou dessas unidades imobiliárias desocupados será feito em nome do proprietário originário da gleba. Se o terreno pertence ao município e tem lotes vazios, esses lotes serão abertos em nome do município com as respectivas matrículas. E, se é uma área particular, também teremos abertas as matrículas em nome do proprietário originário, tratando-se de lotes desocupados, vazios, sem famílias residindo. A consolidação deve ser observada com critérios também que não vão permitir ao administrador público estar regularizando aquilo que está consolidado e estar fazendo uma espécie de aprovação de loteamento ou desmembramento em uma outra parcela do terreno que não tem consolidação. Quando nós falamos que pode ser que 100% do terreno não esteja ocupado 90%, 80%, 70%, o que queremos dizer com isso é que existem lotes, unidades imobiliárias em formato de um mosaico, espalhados pelo núcleo urbano. Não que haja uma parte desse núcleo urbano, um grande trecho do terreno vazio, desocupado, e que a prefeitura vai aproveitar o projeto de regularização fundiária para ali aprovar a divisão dos lotes, o arruamento, para que o particular, o empreendedor, possa aliená-los. Isso é imoral, isso não deve ser feito. O que estamos dizendo aqui é que o terreno, possuindo dentro deste núcleo alguns lotes desocupados, será possível a regularização. Se eu tenho um grande trecho deste terreno que está desocupado, este trecho fica de fora, essa área fica de fora e eu regularizo apenas aquilo efetivamente ocupado. E a importância de tudo isso, ela será simplesmente focada no chamado requerimento. O legislador fala em requerimento, que é a petição, é o pedido para a regularização fundiária urbana. Sim, núcleo urbano, informal, consolidado. É no requerimento que você vai justificar, vai explicar, motivar por que considera que ele é consolidado. Quem vai apresentar esse requerimento? Falaremos isso em aulas adiante. O requerimento pode ser apresentado por um dos ocupantes, pela própria prefeitura, pelo proprietário da gleba, pelo loteador, mas esse pedido sempre abrangerá todo o núcleo urbano informal consolidado, fundamentando essa consolidação em cima de tudo que explicamos nessa aula. E haverá uma decisão que, como veremos, deve ser proferida pela prefeitura, pelo município, pela autoridade competente.
no prazo de até 180 dias do protocolo do requerimento. Esta decisão, basicamente, entre outros fatores, verificará se de fato o núcleo urbano informal consolidado ali está. E chamo a atenção aos alunos. A Lei número 13.465 de 2017 é resultado da medida provisória número 759 de 2016. A medida provisória 759 de 2016 estabelecia ali um marco temporal, 22 de dezembro de 2016. A data de assinatura da medida provisória, de promulgação dela, ela foi publicada no dia seguinte, dia 23 de dezembro. Mas o marco temporal que constava dela era 22 de dezembro de 2016. Eu só poderia regularizar núcleo urbano informal consolidado implantado até 22 de dezembro de 2016. Houve emenda do Congresso Nacional e foi excluído o marco temporal. Não existe mais. Por isso, núcleos urbanos que surjam em 2018, 19, 20, 21 e daí por diante, é possível aplicar a Lei 13.465, porque não há o marco temporal. Mas existe exceção. O legislador excepcionou. O título de legitimação fundiária exige o marco temporal de 22 de dezembro de 2016. Só a legitimação fundiária, a legitimação de posse não exige. E quando for área pública a ser alienada, também se exige o marco temporal de 22 de 12 de 2016. Mas haverá outras soluções a serem adotadas tanto para as áreas públicas como para as áreas particulares. Simplesmente não será possível, se for área pública, alienar se o núcleo for posterior a 22 de 12 de 2016. E não será possível legitimação fundiária se o núcleo for posterior a 22 de 12 de 2016. Mas outros títulos, como concessão de direito real de uso, tal como a legitimação de posse, poderão ser, sim, concedidos mesmo após a medida provisória de 22 de dezembro de 2016 e mesmo após a promulgação da Lei 13.465 de 2017. Que fique aqui registrado a todos. A conceituação de núcleo urbano informal consolidado é o que abre as portas para a aplicação da Lei 13.465. Deverá o requerimento motivar que é consolidado e a decisão proferida pela autoridade municipal deverá reconhecer, se for o caso, a consolidação deste núcleo urbano.